Nesse vídeo eu vou falar sobre interpretação de raio-x de tórax, um dos exames de imagens mais solicitados na prática clínica. Muitas vezes a equipe de enfermagem acha muito complexo e difícil a avaliação de um raio-x e acaba deixando isso exclusivamente para a equipe médica, sendo que você pode e deve ter o seu conhecimento sobre análise de um raio-x, né, no caso aqui de tórax, porque isso vai te ajudar muito na sua prática clínica com algumas coisas que você faz no dia a dia, como uma ausculta pulmonar, como avaliação de algum dispositivo, um catéter de PICC, uma sonda nasoenteral, um dreno de tórax, etc. Então, buscando as informações de forma correta, estudando de forma organizada, você pode, e como eu falei, deve ter esse conhecimento de análise de raio-x de tórax que vai te ajudar na prática clínica. Trouxe essa foto aqui dessa mulher chamada Marie Curie, não sei se é a pronúncia certa, só a título de curiosidade histórica e de um alerta, né, para a gente que trabalha na área da saúde. Não foi ela que descobriu o raio-x de tórax, mas essa mulher, que ela estudou química e física, ela teve aportes importantíssimos aí com seus estudos sobre radioatividade. Né? Ela descobriu, entre outras coisas, o elemento químico rádio, né, e ganhou o prêmio Nobel com relação a isso, né? Ganhou 2 Nobel, essa foi a primeira mulher a ganhar um prêmio nesse sentido. E por tratar e lidar muito com esses elementos radioativos, ela acabou, infelizmente, tendo uma doença chamada anemia aplásica e falecendo disso, né, em 1934. Tanta radioatividade que tinha no corpo dela que ela teve que ser enterrada num caixão de chumbo, né, com uma espessura de 2,5 centímetros, porque por muitos e muitos anos, né, os restos mortais delas ainda vai ser radioativo e pode passar para outras pessoas. Obviamente que a gente trabalha na saúde, a gente não tem esse contato tão intenso com esses elementos químicos como essa mulher teve, né? Mas, e todo mundo sabe que o raio-x ele pode causar câncer, né? Essa radiação ionizante. Mas muitas vezes passa batido esse cuidado e aí o pessoal vem fazer um raio-x e ninguém se cuida no sentido de se afastar, de ir para trás das paredes e acaba recebendo essa radiação. Então é só um alerta para que a gente não é imune a essa radiação ionizante, obviamente, né? Então sempre se cuidar, a prioridade sempre é a sua saúde numa unidade hospitalar. Quando a gente fala de raio-x de tórax, as 3 principais incidências que o médico pode pedir é a PA, AP e perfil. Então ele coloca isso lá no pedido dele. PA, o que quer dizer isso? Póstero anterior. É aquele raio-x que geralmente o paciente consegue levantar, consegue ir lá no setor de radiologia, porque ele faz de pé, né? A radiação vai penetrar das costas para frente, né? A AP é o anteroposterior, a radiação vai vir de frente. É a incidência aí que se utiliza nos pacientes acamados, né? E acaba sendo bastante comum aí nos hospitais. E a perfil vai ser um raio-x de lado, né? Vai pegar esse tórax aí de lado desse paciente. Quando a gente fala de uma solução ionizante, ela penetra no tórax da pessoa e ela consegue ali ser absorvida por algumas substâncias que tem ali, por algumas estruturas que tem nesse tórax, né? E aí vai ter 2 situações, ou vai ser radiopaco ou radiolúcido. Qual que é a diferença? Radiopaco ou radiolúcido? Então, esses raios-x, eles penetraram no tórax de uma pessoa, tudo que ele encontra que é mais denso, mais rígido, ele vai ficar radiopaco. E ele vai se transformar, vai ficar branco, né? Na interpretação, na imagem ali ele fica branco. Radiopaco é branco. Então, osso, por exemplo, né, como tem uma densidade maior, algo rígido, vai bater ali esses raios-x no osso e vai deixar ele branco. Radiolúcido, ele vai deixar negro, né, vai ficar preto essa imagem, né? E o que fica preto aqui quando ele passa no tórax de uma pessoa e encontra o quê? Ar. Toda vez que ele encontra ar, fica radiolúcido, tá? Então, o preto ali do raio-x de tórax, né, na imagem, é ar. E todo o restante vai ser basicamente radiopaco. Então, ossos, né, líquido, enfim, tudo que o restante vai ser branco, tá? Então, são essas 2 incidências aí de possibilidades aí no raio-x de tórax.
Quando a gente fala de avaliação, interpretação de raio-x de tórax, existem várias sequências que você pode utilizar. Tem vários livros que trazem sobre isso, né? Eu utilizo essa aqui, chamada ABCDE, de um médico radiologista chamado João, né? Que ele coloca o A, a primeira coisa que você vai avaliar nessa imagem é a questão de atraqueia. O B seria de bordas. O C de coração / centro. O D de diafragma e o E de esqueleto, ou, entre aspas, aqui, esquecidos. Então, o que eu esqueci de ver aqui, né, no final dessa minha interpretação, tá? Com relação à qualidade da imagem, né, tem algumas coisas que podem interferir, né? É a questão da rotação, às vezes esse paciente não está na posição correta, né? O que interfere também é a questão da inspiração, né? O ideal era que esse paciente inspirasse e prendesse essa inspiração antes de fazer o raio-x. Obviamente que muitos pacientes acamados ou com alguma doença que ele não consegue fazer isso, né? E o outro é a questão da penetração desses raios-x, né? Às vezes pode estar muito penetrado, a imagem fica toda escura, né? O que é chamado de um raio-x torrado, ou foi pouco penetrado, né? Esses raios-x não conseguiram atravessar muito bem esse tórax, aí fica muito branco, tá, ok? Então, são situações aqui que acabam interferindo na qualidade da imagem, tá? Agora, passando aqui, ó, essa sequência que eu falei para vocês com uma imagem de um raio-x, né, para a gente repassar aqui um por um. Então, a primeira coisa sempre que a gente vai ver em um raio-x de tórax, nessa interpretação, é a questão da meta 1, a identificação correta desse paciente. Saber se esse raio-x que está sendo avaliado, ele corresponde para aquele paciente. Muitas vezes não se identifica e isso pode ser trocado e, obviamente, que dá problema. Então, identifiquei corretamente esse raio-x, eu vou ver aqui a questão da traqueia. Primeiro, eu vou ver a traqueia, se ela está aqui centralizada ou não. Tá? Quando ela não está centralizada, pode indicar aí algum problema. O B seria de bordas. Bordas eu vou analisando aqui, ó, cada parte do pulmão, sempre comparando com outra. Tá? Então, eu posso ir do ápice à base, da base ao ápice, né? Mas eu sempre vou comparando um com o outro. Por exemplo, aqui na base do pulmão, ó, esse pulmão direito, ó, eu vejo essa estrutura aqui, essa parte que é chamado de recesso costofrênico, ou recesso costodiafragmático da pleura. Tá? Tem esses dois nomes. Ó. Isso aqui, com um paciente que ele está com edema agudo de pulmão, é muito comum ele ficar branco aqui, ó. Tá? Porque tinha água aqui, quando passou, encontrou água aqui, o raio-x, e aí ele deixou branco isso aqui, né? O que a gente viu lá de radiolúcido ou radiopaco, tá? Radiopaco é quando fica branco, né? E radiolúcido aqui seria radiolúcido, é o ar que tem aqui no pulmão, tá, ok? Então, B de bordas. O C seria o coração, eu vejo a sinueta do coração, como que é essa estrutura, e vejo se tem cardiomegalia ou não, né? Raio-x de tórax não é o melhor exame para ver o tamanho do coração, né? O ecocardiograma seria o padrão ouro, mas muitas unidades não têm um ecocardiograma. Então o médico pode se basear aqui no raio-x para ver uma possível cardiomegalia desse paciente, né? Raio-x nessa incidência antero-posterior não é o mais indicado para poder ver o tamanho do coração, porque às vezes está muito próximo e amplificou o tamanho ali do coração na imagem, e aí a pessoa pode interpretar que o paciente está com um coração grande, né? Está com uma cardiomegalia, mas na verdade é só a incidência antero-posterior que foi tirado muito próximo e amplificou o tamanho desse coração, tá? Índice cardiotorácico, para quem nunca ouviu falar, se mede aqui, faça uma linha imaginária aqui no meio do coração, né? Você já delimitou aqui a questão do coração, né? Você passa uma linha no meio e aí você vai fazer outras duas linhas, ó. Dessa linha você vem até esse borde aqui, ó, mais extremo para o lado esquerdo aqui, né? E você vai partir dessa linha, ó, traçar outra até esse borde aqui
mais extremo do lado direito, ok? Então, se mede, né, essas duas linhas e se soma. Vamos imaginar que aqui deu 4 e aqui deu 6, ó. E aí a gente pega aqui da caixa torácica até o outro lado, faz uma linha aqui a reta, né? E faz a medição. Essa medição, ela tem que ser aqui, ó, de dentro da caixa torácica, não pode ser daqui, ó, por fora, porque dá diferença, tá? Então eu medi de um lado para o outro e vamos imaginar que deu 20 aqui, ó. Então eu vou somar aqui, ó, 4 com 6 deu 10 e aqui deu 20. Eu vou dividir 10 por 20. E aqui no caso é 0,5, né? 2 vezes 5, 10, 100, 0,5. Quando esse índice cardiotorácico dá acima de 0,5, ou seja, acima de 0,5 seria 0,51, quer dizer que esse índice cardiotorácico está elevado, né? Sugestivo de um paciente com cardiomegalia, tá, ok? Nesse exemplo aqui, dando 0,50, não estaria anormal, estaria dentro dos parâmetros normais, tá, ok? Então, C, coração, vejo a sinueta do coração, vejo a questão do índice cardiotorácico e vejo aqui com relação a centro, essas partes aqui que são os hilos pulmonares, ok? O D de diafragma, eu vejo aqui a cúpula diafragmática, ó. A cúpula diafragmática direita, eu vejo esse contorno, e é comum que ela seja mais elevada do que aqui à esquerda, tá? Porque aqui embaixo a gente tem o fígado, né? E aí o fígado, como ele é mais rígido, esse pulmão direito não consegue expandir tanto, tá? E, por último, tem o E, de esqueletos e esquecidos, né? Eu vejo aqui as costelas, né? Vejo clavículas, vejo todos os ossos, não tem nenhuma fratura ali. E o E de esquecidos, o que eu não vi aqui, né? Seria algum dreno, algum dispositivos. Por exemplo, às vezes tem ar aqui fora da caixa torácica, que é o chamado enfisema subcutâneo, né? Às vezes o paciente tem um trauma aqui, ó, né? Uma facada, por exemplo, o ar sai e vem para esse tecido subcutâneo aqui, né? Então, está num local incorreto, né? Isso dá até para palpar quando está nesse tecido subcutâneo. Então, E de esquecidos, tá? Vamos ver agora alguns exames aqui, só para poder ver, principalmente dispositivos, né? Que a gente lida no dia a dia. Esse primeiro raio-x aqui é um raio-x real, né? Para ver o quanto que às vezes é difícil isso no dia a dia, né? Um paciente de UTI, cheio de dispositivos, e aqui a gente tem que encontrar, né? Foi um paciente que a gente passou sonda nasoenteral nele, onde que está essa sonda, né? Entre tantos esses fios, está vendo que eles são todos brancos aqui, ó, bem claro, isso é radiopaco, tá? Então as ondas são radiopacas aqui, né? Reagem aqui ao raio-x, ó. Então, essa aqui é a sonda nasoenteral, ó. Faz a curvatura aqui do estômago e a gente vê aqui a ponta dela aqui, ó, ok? Então, uma das possibilidades, né, que eu falei para ver é a questão de interpretação de sonda nasoenteral. Você vê que ela está bem abaixo aqui da cúpula diafragmática, ó. Então, passou por muito aqui dos pulmões e essa sonda, né, não está no local incorreto. Esse outro exame aqui, a gente vê, ó, que é um raio-x, tem um pulmão, ó, todo branco. Tá? Vamos falar de forma mais rápida, né, para poder não ficar muito extenso o vídeo, depois eu vou separando, faço outros vídeos com as doenças em si. Ó. Mas esse raio-x aqui, ó, todo branco desse pulmão, ó, que é o chamado na prática clínica um raio-x velado, né, ele pode indicar ou atelectasia ou derrame pleural. Tá? E aí vai ter que ver ali o quadro clínico do paciente, né? E uma outra coisa que pode distinguir se é derrame pleural ou atelectasia é a questão da traqueia. Ó. Traqueia desviada para o lado do pulmão afetado, geralmente é mais relacionado com atelectasia, ok? Quando a gente vê esse brancão aqui. Então aqui quando o raio-x penetrou esse pulmão, ele encontrou tudo menos ar, né? Porque ele ficou todo branco. Esse outro aqui, ó, de novo, ó, é um pulmão, ó, que essa parte aqui está sem ar nenhum aqui a princípio, ó, né? Tá todo branco, tá velado aqui, né? E a gente vê aqui essa traqueia, ó, desviada para o lado contrário do pulmão afetado, ó.
Então, isso aqui é mais sugestivo do derrame pleural, quando o paciente está com muito líquido ali entre as pleuras, né? O líquido pesa bastante e acaba empurrando essas estruturas que estão aqui no mediastino, né? A traqueia empurrada para o lado do pulmão bom, tá? Então, o desvio da traqueia aqui, ó, nesses raios-x que eles estão todos brancos, aqui o pulmão está velado, né? Ele pode sugerir ou atelectasia, essa primeira imagem, ou derrame pleural, ó. A diferença aqui, traqueia desviada para o pulmão afetado, atelectasia. Traqueia desviado ao contrário do pulmão afetado, seria derrame pleural. Aqui um raio-x de um paciente com DPOC, o que a gente vê aqui, ó, tá vendo que é muito preto essa incidência aqui, né? Entendendo a fisiopatologia do DPOC, tem um vídeo aqui no canal, a gente fala que o grande problema da fisiopatologia do DPOC é que ele retém muito ar. Então, quando esse raio-x penetrou no tórax, encontrou muito ar e aí ficou muito preto, ó, ficou muito radiolúcido, tá hiperinsuflado esse pulmão. Ó. A gente vê aqui a questão do ápice dele, ó, que ele muda a conformação, ele fica romboide, né? Não fica em forma de um cone como deveria ser. Existe uma planificação aqui da cúpula diafragmática, existem algumas alterações específicas aí de um raio-x com paciente com DPOC, tá? Em outro vídeo eu faço específico sobre isso. Aqui a gente vê uma sonda nasenteral, ó, esse raio-x, tá? E a gente vê aqui a diferença de tonalidade aqui, ó, desse preto, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá mais escuro do que aqui, ó. Vamos tirar essa cor, acho que dá para ver melhor aqui, ó, tá vendo? Tem uma linha separando aqui, ó. Aqui mais escuro e aqui mais claro um pouquinho, né, com relação a isso. Isso aqui é muito sugestivo de pneumotórax, né, quando o ar sai aqui do pulmão, ó, e aí tem mais ar aqui, acaba ficando mais radiolúcido, aí dando essa diferença. Aqui um problema, né, são vários problemas nessa imagem raio-x, mas ó, a gente vê a sonda aqui, ó, indo para o pulmão direito do paciente, né, então está numa posição obviamente errada, tá? Esse outro raio-x aqui, número 7, ó, tem 2 dispositivos aqui, se você quiser parar o vídeo e buscar, tá? Mas basicamente são os drenos de tórax, ó, tem um aqui e um outro aqui, ó, tá? 2 drenos de tórax, além de ar aqui, ó, fora da caixa torácica, ó, muito sugestivo de um paciente com enfisema pulmonar. E esse 9 aqui, para terminar, ó, a gente vê essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é chamado de bolha gástrica, tá? Bolha gástrica. Então, é ar no estômago, onde toda vez que o raio-x penetra na pessoa encontrou ar, aqui no pulmão ficou todo preto, né? E aqui no estômago também, ó, porque tem ar aqui em cima. E aí formou o que é chamado de bolha gástrica, tá? Então, essas são as informações aí, espero que sirva para vocês na prática. E se ficou interessante, eu faço depois para cada patologia, né? Dá para ver, tem diferença um paciente com derrame pleural, atelectasia, edema agudo de pulmão, DPOC, enfim, são muitas as possibilidades, cardiomegalia, muitas possibilidades aí para ser mais específico na interpretação de cada um desses raios-x.